Sejam bem-vindos ao webinar da Core Investments. Hoje vamos falar sobre investimento imobiliário através de fundos. Connosco hoje temos o diretor da Core Investments em Portugal, José Gavino. Antes de mais, queria só apresentar o nosso disclaimer sobre os produtos da Core. Mais à frente vamos fazer vamos ter todas as vossas questões respondidas, portanto fiquem à vontade se quiserem fazer perguntas durante o webinar ou mesmo se quiserem no fim, que vamos ter um tempo para efetuar essas questões, mas sintam-se à vontade, iremos tentar responder a todas as questões e este webinar será gravado a partir deste momento. José, vamos falar um bocado sobre o investimento imobiliário através de fundos. Podes dar-nos a tua visão e o que é que a Core Investments tem feito? Vamos. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos pela vossa presença. Vamos falar um bocadinho dos fundos imobiliários e deste mercado. Como o Marcelo disse, sem problema, podem ir colocando algumas questões, seja durante a apresentação, seja no fim, mesmo que no fim tenhamos aqui tempo para discutir um bocadinho e mais abertamente. Antes de mais, quero apresentar-vos o grupo Coram Butler. Somos uma sociedade gestora independente no sentido em que não estamos ligados a nenhum banco. A origem é em 2001. Já temos hoje em dia mais de 4 mil milhões de euros sob gestão. Estamos aqui hoje para falar de imobiliário e, nesse sentido, está aqui esta nota de que estamos em 17 países diferentes, portanto, temos imóveis em 17 países diferentes nos nossos fundos. Também a nossa equipa multidisciplinar e de vários países está dividida por 7 escritórios na Europa. E temos hoje em dia já um pouco mais do que 58 mil clientes. De forma muito sucinta, é assim que resumimos o grupo. E sobre a nossa conversa de hoje, para o imobiliário, vamos dividi-la em 4 partes. Vamos falar um bocadinho da diversificação de património e onde é que o imobiliário cabe nessa diversificação. As formas de investimento imobiliário, vamos dizer, há vários imobiliários e, portanto, vamos falar também disso. Depois vamos falar um bocadinho dos fundos Coram, como é que nós abordamos este mercado imobiliário e o que é que oferecemos de diferente. E depois vamos conversar um bocadinho do que acharem necessário sobre o mercado, a nossa visão para o mercado e sobre os produtos. Claro, não haverá problema nenhum de abordar aquilo que entender. Então vamos passar à diversificação de património, em concreto sobre o imobiliário. A diversificação de património, se falarmos de risco, nada mais conhecido de todos do que esta imagem, não é? De não colocar os ovos todos no mesmo cesto. O que eu gostava de sublinhar em relação a esta ideia mais do que conhecida e a diversificação é com certeza um must para qualquer carteira. O que eu gostava de sublinhar é que há aqui vários pontos em relação ao risco. A diversificação, portanto, a concentração pode ser um risco, não fazer nada pode ser um risco, não tomar decisões é uma decisão de investimento. E muitas vezes também somos levados a, mesmo diversificando entre vários ativos, ter uma aposta. Mais concretamente, se nós dividirmos aqui, por exemplo, o que é o banco, e aqui vamos dizer cash, depósitos a prazo ou depósitos à ordem, se olharmos também para, por exemplo, ações, obrigações também, e se juntarmos aqui os alternativos, que de alguma forma caracterizei os alternativos como ouro, mas podemos falar de commodities e podemos falar de outro tipo de alternativos e, por fim, o imobiliário. O que eu quero dizer em relação a isto, o tema da concentração, é que se nós tivermos, por exemplo, olhando para os 3 blocos iniciais, um depósito a prazo, uma ação e uma obrigação, estamos diversificados em 3 ativos diferentes, mas a diversificação é praticamente nenhuma.
Se tivermos um depósito a prazo num banco, uma ação da EDP e uma obrigação não sei, da Galp, esta diversificação é muito pequena. Temos vários ativos diferentes, mas a diversificação é pequena. E, portanto, torna-se uma aposta. Se olharmos só para a primeira imagem do cash e do banco, se decidirmos bem, neste momento não sei o que vai acontecer ao mercado e deixarmos em depósito a prazo, não nos podemos esquecer de que isso é uma decisão de investimento. Não fazer nada é uma decisão de investimento e que em muitos países da Europa, como sabem, os bancos já cobram por depósitos e no fim do dia, mesmo em Portugal, se considerarmos os custos que a banca tem, provavelmente também será um custo ter um depósito à ordem. O que eu quero sublinhar ainda neste slide é que, por norma, e é aqui este quadrado, por norma, os bancos têm-se cingido a propostas de carteira e diversificação de carteira que ficam apenas dentro deste bloco. Dos depósitos à ordem, a prazo, fundos de liquidez, fundos de money market, depois nas ações, está muito em voga já nos últimos anos ter fundos setoriais ou ir através de ETFs e a mesma coisa para as obrigações. Mas eu penso que o que eu sinto é que, essencialmente, depois daquele período 2008, 2011, foram esquecidos os alternativos, foi esquecido o imobiliário e a necessidade e talvez o medo e o risco que os bancos olharam. Eu estou a dizer bancos, mas porque em Portugal é através dos bancos que nós recebemos aconselhamento financeiro, mas qualquer financial advisor, depois deste momento de 2008, 2011, ficou muito focado no tema da liquidez. Eu quero liquidez imediata, eu preciso resgatar no dia, eu quero tudo no dia, na hora, naquele momento. Ora, isso não é mais do que uma balança. E, portanto, se quisermos na hora e quisermos capital garantido, é o depósito a prazo. E claro que se o mercado de ações e de obrigações, de ações é líquido, de obrigações um bocadinho menos, como vimos nessa altura que falava há pouco, mas o que eu quero dizer é que foi esquecido nestas carteiras diversificadas e propostas pela banca, foram esquecidos as commodities e foi esquecido também o imobiliário e já vamos ver porque é que não faz sentido que o imobiliário tenha sido esquecido. Deixo-vos aqui, ainda num bocadinho a continuação desta diversificação de património e do histórico das principais classes de ativos. Nos últimos 31 anos, isto é uma estatística que foi apresentada pelo Banco Invest, com informação através da Bloomberg, claro. Se olharem para os últimos 31 anos, a classe imobiliário foi, durante 9 anos, que teve melhor performance e durante 6 anos foi a segunda melhor performance. Portanto, praticamente em 30 anos, metade dos anos, o imobiliário foi considerado ao primeiro ou melhor em termos de performance. É este gráfico que aparece aqui. Portanto, como veem, um ponto relevante, voltamos ao cash, ao money market, monetário, obrigações a cor de laranja, ações a azul, imobiliário aqui neste cor mais clara, de cor de laranja mais clara, e commodities a amarelo. Portanto, mais uma vez, o mesmo tipo de ativos, portanto, faz parte de uma carteira diversificada, faz parte de algo que devemos olhar sempre e ter sempre numa carteira todos estes ativos, e não só cash e ações, ou cash, obrigações e ações, como víamos no slide anterior. Portanto, se olharem para as duas colunas da direita, as duas melhores performances em cada ano, desde 1990, o imobiliário aparece em metade delas. Portanto, um ativo interessante e um ativo que deve estar numa carteira diversificada. Depois trago-vos outra nota interessante. Isto é um recorte do Economist de 2018, mas
mais uma vez, voltamos ao mesmo tipo de carteiras, de diversificação de carteiras. Aqui é um survey que foi feito a vários family offices no mundo em 2018, e nessa altura, como veem, o peso de real estate ou property estava em 18%. Portanto, não só está presente, como está com um peso relativamente interessante. Aqui, neste caso, na altura, era o segundo mais importante, se olharmos pela divisão aqui feita. Ou se considerarmos a private equity um só, seria o terceiro mais relevante. Portanto, é com certeza um ativo a ter em conta numa carteira diversificada. E ainda dentro da mesma lógica, já este ano vimos publicar pela BlackRock este Global Family Office Survey de 2020, portanto foi publicado agora no princípio do ano de 2021, e primeiro ponto, no que vem no quadrado amarelo, em relação ao asset allocation, the growing importance of alternatives, tal como eu falava no princípio, é importante, é necessário, faz parte de uma carteira diversificada ter os alternativos. Aqui eles juntam os alternativos, o real estate dentro dos alternativos. E se virem o primeiro parágrafo do bloco preto, mais uma vez com um peso bastante relevante, estes family offices acabaram de dizer neste questionário que entre 10% a 25% do seu portfólio total está alocado a imobiliário. Portanto, é relevante e faz sentido uma carteira diversificada que tenhamos uma componente de imobiliário, e de alguma forma eu resumiria a diversificação deste património e a forma como ele pode ser alocado em imobiliário nestes 4 pontos que aqui estão. Primeiro de tudo, é com certeza um ativo a considerar, pelo aquilo que vimos, pela diversificação que pode trazer, pelo histórico que teve ao longo do tempo e porque uma boa forma de aferir isso, os grandes family offices, aqui em 2018 e depois também mais uma vez em 2020, consideram e dão um peso importante. Depois, como vimos, é resiliente, com rentabilidades históricas muito interessante e acima da média, foi aquilo que vimos naquelas cores apresentadas pelo Banco Invest. Um ponto importante que não vimos ainda até agora, que eu não sublinhei, mas é pouco correlacionado, não vamos dizer descorrelacionado, mas é pouco relacionado com o mercado acionista e com o mercado obrigacionista. Estamos a falar de um ativo com uma volatilidade completamente diferente dos outros mercados e também não estamos a perder 10% num dia se for caso disso. Portanto, estamos a falar de uma volatilidade baixa e uma correlação muito baixa também. E, finalmente, aquilo que já falámos, tem um peso relevante nas carteiras dos family office e nos institucionais. Ou seja, se tivéssemos aqui um survey de fundos de pensões, de fundações, com certeza teríamos um resultado muito parecido no imobiliário. Aliás, as fundações e fundos de pensões são sempre conhecidas até por terem imobiliário direto e ter um peso em imobiliário bastante interessante. Portanto, convido-vos a olhar um bocadinho mais para o imobiliário, para as várias formas de investir em imobiliário e escolher aquela que mais se adequa aos vossos objetivos de investimento e, com certeza, considerar para a vossa carteira. Neste segundo ponto, vou falar sobre as formas de investimento imobiliário. Como dizia há pouco no início, há vários imobiliários. E sobre isso vamos então olhar um bocadinho em mais detalhe. E, primeiro que tudo, é preciso perceber qual é o objetivo desse investimento imobiliário. Podemos estar a olhar para um investimento com o objetivo no arrendamento. Portanto, vamos procurar rendas, vamos procurar rendimento regular. E o objetivo é o rendimento regular. Portanto, este tipo de investimento tem um risco próprio, que o risco aqui pode vir, obviamente, do imóvel e da localização, mas vem também do arrendatário.
Portanto, aqui este risco devemos considerá-lo não só no imóvel, mas também no arrendatário. E este é um tipo de investimento, é uma lógica de investimento, é uma forma de estarmos expostos ao mercado imobiliário. Outra lógica diferente, um investimento diferente, provavelmente não comparável, é um investimento com um objetivo numa mais-valia. Aqui, se calhar, foi aquilo que mais ouvimos falar em Portugal nos últimos anos, portanto, a recuperação, a transformação para Airbnb, ou o que seja, mas com um objetivo de recuperação e depois de venda, ou para venda aos tantos e tantos residentes não habituais ou Golden Visa que chegaram a Portugal. Portanto, aqui estamos a falar, provavelmente se comparássemos aqui os dois, estamos a falar em prazos diferentes, aqui com um risco diferente, porque estamos com um risco muito mais centrado no imóvel, no timing de compra e no timing de venda, na capacidade dessa recuperação ser bem feita, da recuperação ser aprovada na Câmara, portanto, com o objetivo de mais-valia e de recuperação, temos aqui outros fatores que nos trazem ou reduzem risco. Mas é, portanto, importante comparar coisas comparáveis, comparar o prazo de investimento, se consegue, do lado da mais-valia, fazer um investimento a 1, 2, 3 anos ou 4 anos, tem um risco completamente diferente, tem um potencial ganho diferente. No arrendamento, se calhar a lógica será num longo prazo de 5, 8, 10 anos. E, portanto, é importante comparar coisas comparáveis e olhar para um investimento diferente, com objetivos diferentes. Mas não é só esta a diferença. Outra diferença também interessante é o que é o mercado residencial e o que é o mercado comercial. Portanto, estamos a falar de casas particulares para arrendar, etc. Ou estamos a falar de edifícios de escritórios, supermercados, hotéis, logística, fábricas. Aí do outro lado, lojas são os comerciais. Primeiro que tudo, e se olharmos aqui na visão arrendamento, primeiro que tudo, a grande diferença são os prazos dos contratos. Portanto, no residencial, estamos a falar normalmente de qualquer coisa entre 1 a 5 anos, é a norma. No comercial, vai depender muito do setor ou da atividade do arrendatário. Podemos estar a falar também de 5 anos, mas se falarmos, se calhar, de hotéis será muito mais, ou de supermercados a 10 ou a 15. Portanto, logo aqui há uma diferença importante quanto ao prazo dos contratos quando olhamos para arrendamento. Depois, também diferente é a nossa, enquanto investidores, a nossa capacidade de avaliar o arrendatário e a sua capacidade financeira. Por norma, quando estamos a falar de arrendamento residencial, o que se pede é o IRS. Dá para aferir alguma capacidade, mas isso também pode mudar de um dia para o outro e, portanto, esta forma de aferir é interessante, mas limitada. No caso do arrendamento comercial, normalmente existem, ou deverá existir, se o proprietário tomar as due diligence que deve, receber um relatório de contas, perceber o histórico, a evolução daquela empresa, a evolução daquele mercado. Portanto, há muito mais informações que nós podemos obter e há muito mais estudos que podemos fazer sobre o arrendatário, sobre o seu negócio em si, sobre o seu mercado, que nos pode dar mais segurança no investimento. Depois ainda a permanência. O que é que eu quero dizer com a permanência? Está obviamente ligado com o tipo de contrato, mas no residencial tem um bocadinho a ver com a evolução da vida. Provavelmente as pessoas mais novas que alugam casa depois podem ou casar-se ou ter filhos e a lógica pode ser de trocar de casa. Mesma coisa a meio da vida ou ao fim de vida, se já não precisam do mesmo espaço. No caso do comercial, existe um compromisso maior, no sentido em que, se falarmos, por exemplo, de um Pingo Doce,
O Pingo Doce não vai fazer um edifício, construir um edifício ou entrar dentro do edifício para mudar para a loja ao lado. Não é execuível, não é assim tão fácil. Da mesma maneira, muitas vezes temos visto na nossa atividade, mesmo que seja um edifício de escritórios totalmente ocupado por uma empresa, normalmente essa empresa fez um fit-out, fez um investimento naquele edifício para o ajustar às suas necessidades e normalmente esses investimentos são grandes e também há algum compromisso, quando estamos a falar normalmente de grandes empresas, com esse imóvel. Portanto, há aqui alguma expectativa que não só se cumprem os contratos, mas que possa até ir para lá dos contratos por este compromisso, por este investimento normalmente que existe por parte das empresas nos imóveis. E depois, um bocadinho a resistência aos ciclos, por tudo o que vem aqui atrás, pelo prazo dos contratos ser menor no caso residencial e maior no caso comercial, pela capacidade financeira das grandes empresas. Aqui, se olharmos para grandes empresas, porque a visão Coro também terá mais capacidade de resistir a estes ciclos e, portanto, tudo isto se resume para nós em maior capacidade de resistência da parte comercial e menor na parte residencial. Depois, ainda dentro da lógica do investimento imobiliário, devemos comparar também o investimento através de fundos de investimento e o investimento direto. E para isso, eu diria que, primeiro que tudo, temos que olhar para os imóveis. Normalmente, no investimento direto, estaremos a falar de um imóvel. No investimento através de fundos, estaremos a falar de vários imóveis. Depois, as fontes de rentabilidade, ou seja, mesmo que um fundo de investimento esteja focado em recuperação e venda, estamos a falar de vários imóveis, de vários potenciais vendas. Se estivermos a fazer isto, vamos dizer, diretamente, provavelmente estamos a falar de apenas um imóvel. A mesma coisa no caso do arrendamento, termos só um arrendatário, se ele sair, ficamos a uns meses ou poderemos ficar uns meses sem receber renda. Se tivermos muitos arrendatários, mesmo que um deixe de pagar ou saia, vamos diluir por esse risco por vários arrendatários. Portanto, em suma, e se juntarmos a isto também os setores e os países, os fundos de investimento normalmente permitem ter diversificação de imóveis, de fontes de rentabilidade, de setores e de países, e no investimento direto isso, por norma, não é possível, a não ser que seja um grande investidor e que possa quase replicar um fundo de investimento, mas isso, por norma, não é possível. E para compararmos corretamente, precisamos de ter em conta tudo e fazer uma comparação de A a Z. Portanto, no caso dos fundos imobiliários, convido-vos a ver o que são custos de subscrição, o que são custos ou comissões de subscrição, de gestão anuais, se as houver, de resgate, se as houver, e provavelmente a partir de janeiro vão poder também ver os custos de transação. Isto para todos os fundos, fundos imobiliários e todos os outros fundos, e vão sempre poder ver o quão eficiente é a gestão desse fundo pelos custos de transação que têm. Do lado do investimento direto, e para fazer uma comparação correta, temos que considerar também de A a Z. E o A a Z é o IMT, se falarmos de um investimento muito alto, mais de 1 milhão de euros, estamos a falar IMT imposto seu, estamos a falar de 7,3%, logo à cabeça, atenção, é relevante. Estamos a falar de custos de escritura, de advogados, notários, estamos a falar de IMI anual, estamos a falar da conservação, estamos a falar de seguros, em alguns casos de condomínio. Se pensarmos em vender este imóvel, estaremos a falar, se calhar, de uma imobiliária, de um broker que nos vai cobrar 3, 4, 5% mais IVA. E caso estejamos a falar de arrendamento, caso percamos um arrendatário, temos que o procurar, isso tem um custo. Portanto, para fazer a comparação, vou subscrever hoje um fundo, daqui a 10 anos vou resgatá-lo,
temos que fazer a comparação de todos os custos do lado do imobiliário direto. Vou comprar hoje um imóvel, quais são os custos? Daqui a 10 anos vou vendê-lo, quais são os custos? Quais são os custos no meio? Portanto, assim, termino um bocadinho aqui as formas de investimento imobiliário. Quero só, em relação a este assunto, deixar mais um ponto relevante, que é a comparação entre Portugal e o resto da Europa ou o resto do mundo. Portugal viveu um momento muito específico nos últimos 10 anos. Porque, primeiro, as taxas de juros baixas que vivemos nos últimos 10 anos. Segundo, aquilo que vivemos no princípio da época passada, com as primaveras árabes e com o aumento do turismo no sul da Europa, também teve um impacto muito relevante no imobiliário em Portugal. Os Golden Visas e os residentes não habituais também. E, finalmente, também muito importante, foi a alteração da lei das rendas, a tal chamada Lei Cristas, que permitiu que não só portugueses como estrangeiros voltassem a olhar para o investimento em Portugal em imobiliário de arrendamento como um investimento interessante. Até agora, até essa altura, com as rendas congeladas, não o era. Portanto, Portugal viveu em 5, 7, 10 anos algo que os outros países não viveram. Portanto, a evolução do imobiliário em Portugal é completamente diferente daquilo que se viveu nos outros países. Portanto, também, falando aqui de formas de investimento imobiliário, a forma portuguesa foi diferente da forma europeia nos últimos anos. Para terminar só este tema da comparação entre fundos e do imobiliário direto, este relógio só fala de tempo, ou seja, às vezes não contamos o nosso próprio tempo, não contamos o tempo que gastamos no contacto direto com arrendatários, ou com advogados, ou com processos para tratar do imobiliário direto, e esse tempo também é valioso e também deve ser quantificado. Passo para o nosso terceiro ponto, para os fundos que a Corum está a distribuir em Portugal. Portanto, eu não referi há pouco, mas a Corum em Portugal está a distribuir estes fundos através de uma sucursal em Portugal, naturalmente registada na CMVM, naturalmente os produtos aprovados pela CMVM também. Fazemos as vendas ao cliente final, também uma diferenciação em relação à concorrência. E com certeza podem procurar na CMVM se quiserem consultar. Em relação aos nossos fundos, então, o fundo Origin. Estamos a falar de um fundo de investimento imobiliário que investe na zona euro, tem hoje um pouco mais de 2 mil milhões de euros sob gestão. Estamos a falar de um fundo com investimento mínimo de 1.090 euros. O objetivo anual deste fundo é distribuir mais do que 6%. Peço desculpa, tenho que ser... as alergias desta altura do ano, peço desculpa que tenho que parar aqui 10 minutos. Portanto, o objetivo deste fundo é distribuir mais do que 6% e vamos ao detalhe em relação a isso. Portanto, estes são os factos relevantes deste trimestre, que terminou em março. Portanto, estamos a falar do quê? Estamos a falar de arrendamento comercial. A Corum só tem arrendamento comercial, diversificado por vários setores, como veem, e também por vários países. 13 países, no caso concreto deste fundo. Portanto, é muito importante termos diversificação geográfica, mas também diversificação setorial. Os setores tiveram um impacto completamente diferente neste último ano em relação à crise. Foi muito importante termos diversificação setorial. Os países também foram afetados de maneiras diferentes, tiveram regras diferentes no confinamento, tiveram regras diferentes em relação a moratórias. Portanto, é muito importante ter esta diversificação geográfica. E depois, convido-vos a olhar para o quadrado mais acinzentado do lado direito e para a parte inferior esquerda, os 7 anos,49. O que é que isto quer dizer? Normalmente, os contratos de arrendamento comercial são contratos de, por exemplo, 10 anos, renovável de 5 em 5.
E, portanto, essa primeira parte, esses 10 anos, que é a parte fixa não cancelável, qual normalmente se chama break clause, se nós pegarmos só nessa parte, a nossa média é de 7 anos e meio. Portanto, vamos dizer que durante 7 anos e meio, tudo o resto constante, se não tivéssemos mais inquilinos, se não tivéssemos mais clientes, durante 7 anos e meio estaríamos aqui a receber rendas. Aqui o mercado, para vos dar uma ideia, anda à volta de 4, 5 anos em média, portanto é uma estatística muito importante, uma visão de estabilidade e de longo prazo. E outro ponto importante é o que vem no canto superior direito, que é a taxa de ocupação. Ou seja, temos os imóveis, é muito interessante ter os imóveis. E eles têm arrendatário, isso é muito importante com certeza. Portanto, nós estamos com uma taxa de ocupação muito interessante neste fundo origine. Para vos dar uma ideia de comparativa, o mercado com os dados pré-Covid, não tenho dados do mercado pós-Covid ou de fim de 2020, já estou a dizer que estamos na era pós-Covid. O mercado anda à volta de 89%, 90%. Portanto, mais uma vez, uma estatística importante em relação aos nossos fundos. E estamos a falar de investimento imobiliário, estamos a falar de um produto que distribui mensalmente, como vos disse, é o único na Europa, um produto de imobiliário que distribua mensalmente. Temos, se calhar alguns conhecem, os fundos de obrigações da PIMCO, por exemplo, que têm distribuição mensal. Os fundos de obrigações. No imobiliário não existe. Estamos aqui a falar de imobiliário, mas o que realmente interessa para nós na Coro são os arrendatários. Como nós vimos atrás, estamos a falar de um tipo de investimento específico que é arrendamento comercial. Estamos a falar de um investimento que, para além de ser comercial, é arrendamento, portanto, o objetivo é longo prazo e o objetivo é receber rendas. Como é que nós podemos garantir isso? Ou estar próximos de garantir é ter arrendatários muito fortes. Arrendatários que, como aconteceu no ano passado, apesar de alguns melhoraram, outros pioraram os seus resultados, mas continuam a ter capacidade de pagar sempre as rendas. Portanto, aquela ideia do imobiliário, o imobiliário é localização, 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 é certo, é relevante, mas neste negócio o mais relevante é o arrendatário. Porque é ele que nos garante que vamos receber as rendas, é ele que nos garante que vamos poder distribuir os dividendos mensais aos nossos investidores. Portanto, este será sempre o nosso primeiro filtro. Primeiro queremos saber quem é o arrendatário, antes de fazer qualquer investimento. Depois vamos olhar a localização, com certeza, é importante. Mas primeiro o arrendatário. E, portanto, aqui posso dizer que este fundo de origem tem 6 pingos doces. Esta FedEx é a sede da FedEx ao lado do aeroporto de Schiphol, em Amsterdão. Não sei, a HP é na Irlanda. Pronto, é aqui uma diversificação muito importante também dentro destes grandes arrendatários. Qual foi o histórico? Portanto, o objetivo é pagar mensalmente sempre mais, pagar sempre 6% taxa anual, com certeza, e pagá-lo mensalmente. Este foi o histórico da rentabilidade bruta, ao qual devemos adicionar a valorização da unidade de participação. Portanto, a unidade de participação começou em 1.000 euros em 2012, quando foi criado o fundo, e em 2020 valia 1.090 euros. Portanto, em 2010, portanto, estes 9%, em 2010 os investidores receberam 6,01 sobre 1.000, agora no ano passado receberam 6% sobre 1.090. Portanto, se nós queremos a rentabilidade ao ano, teríamos que adicionar a rentabilidade distribuída em rendas mensais e a valorização da unidade de participação, no caso do Home Origin. O fundo XL tem uma lógica muito idêntica. Portanto, estamos a falar de investimento imobiliário, de arrendamento comercial e aqui o XL pode, o nome tenta indicar que pode ser maior, pode ser a mais abrangente, pode ir de prospecto a todo o mundo, sendo que, para já, estamos maioritariamente na Europa, temos um ativo fora da Europa que é no Canadá. O fundo já chegou praticamente aos 1.000 milhões de euros, 1 bi,
e tem aqui como mínimo de investimento de 189 euros, como vê, também relativamente baixo. Aqui qual é o objetivo? O objetivo é, na tal distribuição mensal, que também existe no fundo, pagar 5%, o objetivo anual pago mensalmente, e chegar ao fim de 10 anos com uma rentabilidade de 10%. Aqui, peço desculpa, ter que... José, se quiseres, Só... eu posso aqui nesta parte. Obrigado. Portanto, então podes só explicar porquê dos 10 anos e dos 10%, se faz favor? Com certeza. Basicamente, este fundo tem um objetivo anual de 5% ao ano, mas nós devemos os 10% a 10 anos. Porquê? Porque este fundo, para além da rentabilidade que podemos obter através das rendas, para além das mais-valias que podemos obter, também existe aqui a possibilidade de obter uma valorização em termos cambiais. Como o fundo investe em 4 países fora da zona euro, no Reino Unido, na Polónia, na Noruega e no Canadá, isto significa que ao recebermos numa moeda diferente do euro, temos exposição cambial. Portanto, se essas moedas valorizarem, basicamente conseguimos ter uma melhor rentabilidade nos fundos. Para além de que, a contar com a valorização também dos imóveis ao longo do tempo e também essa valorização da moeda, faz com que a rentabilidade ainda se torne mais atrativa. Obrigado, Marcelo. Portanto, os dados em relação ao fundo XL, também diversificação setorial relevante, uma diversificação também geográfica. No caso da Polónia, interessante, no caso da Polónia, é o único país que não recebemos as rendas em moeda local, compramos o ativo em moeda local, um dia venderemos em moeda local, mas, ou seja, o zloty, neste caso, as rendas são indexadas ao euro, portanto, aí não temos risco cambial nas rendas da Polónia. Portanto, este fundo aqui diversificado por 12 países diferentes, cá em Portugal também tem, este fundo também tem 2 pinhos doces. Por curiosidade, é o pinho doce de Alcochete, ao lado do Ponte, e de Sesimbra. E aproveito esta concentração que está aqui, tanto no Origin como no XL. O objetivo não definimos um breakdown de X% em cada país, não. Foi ao longo do tempo, é o resultado das oportunidades que fomos encontrando em cada país. E esta concentração no Reino Unido é um bom momento para vos dar nota de um ponto importante. A nossa visão é de muito longo prazo. A nossa visão é ter arrendatários muito fortes a longo prazo. E por isso, os choques momentâneos, mesmo que o momentâneo signifique 1, 2, 3 anos, para nós são oportunidades. E foi isso que aconteceu no Brexit. Nos últimos 4 anos, há 4 anos mais ou menos que foi falado o Brexit, os investidores institucionais saíram do Reino Unido, de todos os ativos do Reino Unido, ou muitos ativos do Reino Unido, e isso fez com que a Libra passasse daquilo que nós vimos dos 1,40 para quase a paridade, 1,05, acho que foi o mínimo, por aí, e os ativos imobiliários também desvalorizaram bastante. Portanto, para nós isso foi uma oportunidade. O peso que temos hoje no Reino Unido não é para termos no futuro, vai ser diluído ao longo do tempo, foi para aproveitar esta oportunidade e aproveitámos-la. Temos compras feitas a uma média de 1,11, portanto, Libra-Euro de 1,11, quando hoje estava a fazer 1,16,5, se não me engano. Portanto, muito relevante. E não deixámos de comprar ativos importantes, de arrendatários importantes, com yields interessantes. Vou-vos dar um exemplo. Temos um ativo arrendado à Vodafone com uma yield de 7,27 no Reino Unido. Portanto, é algo único deste momento. A mesma coisa aconteceu em Espanha em 2013, fomos dos poucos investidores internacionais a entrarem em Espanha em 2013, fomos dos poucos a entrar em Portugal em 2014, que foi quando comprámos os nossos primeiros 5 pinhos doces. E dou-vos um exemplo muito prático. Esses 5 pinhos doces tiveram um custo de à volta de 30 milhões de euros, ou fomos o terceiro ou fomos o quarto maior investidor internacional nesse ano em Portugal em imobiliário comercial. O que mostra muito como nessa altura se olhava para Portugal, com 30 milhões de euros, que é obviamente muito dinheiro, mas do ponto de vista institucional não é muito,
fomos um grande player nesse ano. Portanto, aqui, em relação à estatística que já vos falei antes, 7 anos em média, os contratos, muito importante, e a taxa de ocupação praticamente em 100%, também muito importante. Mais uma vez, relevante os arrendatários. Aqui, MediaMarkt é na Alemanha, esta DSV é na Polónia, Pingo Doce já vos falei, aqui na margem sul do Tejo, Tesco no Reino Unido. A Tesla, aproveito a Tesla para vos dar um exemplo engraçado. A Tesla é este edifício que está aqui, é um edifício na Noruega, e falo-vos de uma coisa importante. Nós fazemos todo o property management, toda a gestão dos arrendatários dos imóveis in-house. Normalmente os grandes fundos vão delegar isto a outras entidades e para nós isso é um ativo muito importante. Ter um contacto direto com o arrendatário, perceber o que é que ele está a fazer, perceber se vai manter, se vai sair do ativo, temos que procurar um rapidamente para termos uma taxa de ocupação alta. Portanto, aqui no caso da Tesla, não só comprámos o ativo que estava arrendado pela Tesla na Noruega, como convencemos a Tesla a ir para um ativo que tínhamos vazio em Hamburgo, na Alemanha, onde a Tesla criou o maior centro da Tesla na Alemanha, num ativo que era nosso. Portanto, com isto conseguimos, com esta nossa, vamos dizer, gestão interna dos arrendatários, melhorar a rentabilidade do fundo porque ocupámos um edifício que estava vazio. E se quisermos fazer a relação com estes tempos de Covid, foi muito mais fácil conhecer o interlocutor, falar com o interlocutor, do que tudo o que tem a ver com moratórias ser uma conversa de advogados. E sobre isso, e sobre a capacidade financeira dos arrendatários, quero-vos dizer que em 2020 o impacto no fundo de origem de Covid, ou seja, redução de rendas ou não pagamento de rendas, foi de 0,08 em 6%, que é muito pouco, e no XL foi de 0,04, ainda menos. Isto apenas e só por causa destes senhores que vêm aqui, que têm grande capacidade financeira, que não deixaram de pagar. A maior parte das concessões, vamos dizer, que fizemos, foi de passar de rendas trimestrais para rendas mensais, que é a norma no arrendamento comercial, é ter rendas trimestrais. Passámos para rendas mensais, ajudámos de alguma forma, do ponto de vista de tesouraria, estas empresas que precisavam, e em termos de rentabilidade, a rentabilidade foi a mesma. O histórico do XL, que é um fundo mais recente e que começou em 2017, este é o histórico do ano passado, 5,66, acima do objetivo de 5%, e devemos sempre olhar então para a valorização da unidade de participação, que começou em 2017 em 185 e no ano seguinte valorizou 2,16%, 189. Portanto, somando aos 7,91 do ano 2018, foi mais de 10% de rentabilidade bruta nesse ano. Finalmente, assim resumimos aquilo que apresentámos hoje em relação aos nossos fundos e à nossa proposta. Portanto, o imobiliário deve fazer parte da nossa carteira diversificada para realmente termos um ativo menos correlacionado com as ações e com as obrigações, que nos dá um rendimento, que nos dá uma visão de longo prazo, que está comprovadamente com grande capacidade de resiliência e de rentabilidade nos últimos 30 anos, como viram. E é preciso olhar para que tipo de arrendamento de investimento imobiliário estamos a fazer, se é direto, se é através de fundos, se é arrendamento, se é mais-valia, se é em Portugal, se é no estrangeiro. E aqui, no nosso caso, o que propomos é um investimento mínimo bastante baixo. O regime tem um risco de 1 a 7, portanto, todos os produtos financeiros têm esta classificação de risco, como sabem. O regime está no 2, o XL está no 4. Propomos aqui uma diversificação de 17 países diferentes e muitos setores com rendimento mensal que é único e uma visão de contratos de longo prazo, uma taxa de ocupação alta e um grande critério na escolha de arrendatários, porque são eles que nos garantem a distribuição das rendas aos nossos investidores. E assim, chegamos à parte das perguntas e respostas. O Marcelo, estás a controlar as dúvidas que existam. Se de alguma Muito forma obrigado. tudo, depois também
teremos forma de informar todos em relação às perguntas não respondidas. Muito obrigado, José. Tenho aqui algumas questões. A primeira que tenho é: quantos investidores captou a Corum em 2020? O número de investidores captado em 2020, se não estou em erro, mas Marcelo também vais conseguir ajudar, foi cerca de 10 mil, 11 mil, não é? Certo. 11 mil investidores. 11 mil investidores. Agora, em termos de valores, foram cerca de um bocadinho mais de 500 milhões de euros em 2020. Portanto, um grande selo de confiança por parte dos investidores europeus na Corum no ano passado. Já agora, para dar dados atualizados, este ano, estes dois fundos já captaram um pouco mais de 160 milhões de euros no primeiro trimestre só. Muito bem, obrigado. Que tipo de ativos é que a Corum tem adquirido? Portanto, nós temos adquirido, essencialmente, nos últimos tempos, escritórios e... desculpa? Não disse nada. Não, desculpa, Não. eu ouvi um som. Nos últimos tempos, temos adquirido alguns escritórios com esta visão de longo prazo, de que este ativo está mais desvalorizado do que aquilo que realmente vale, e alguns imóveis industriais também. Por exemplo, do Canadá, no fim do ano, era um imóvel industrial, arrendado a uma empresa farmacêutica, mas a visão interessante em relação ao tipo de imóveis que procuramos é que a nossa visão é de muito longo prazo, ou seja, a hotelaria pode ter um ativo interessante neste momento. Posso dizer também que fizemos vendas no ano passado e as vendas foram de logística. Como sabem, tudo o que tem a ver com saúde e logística tem sido um bocadinho a moda do momento e nós entendemos que é a altura de capitalizar as mais-valias potenciais que só são concretizadas se vendermos, e fizemos no ano passado. Ok, muito obrigado. A outra questão é: qual a maior vantagem da Corum comparativamente com a concorrência? Eu diria algo que já foi referido aqui um bocadinho atrás, que é o seguinte: os fundos portugueses não fazem nem melhor nem pior do que os fundos dos outros países. Os franceses, por exemplo, que é aquele que nós também conhecemos bem. Temos fundos portugueses que são bem geridos. Tivemos algumas surpresas desagradáveis no passado, mas os que continuam em Portugal são fundos bem geridos. Mas são sempre concentrados em Lisboa e Porto e são sempre concentrados em Portugal. E é isto que nós trazemos para adicionar como interessante, que é ter uma diversificação em muitos países, em muitos setores, e ter esta lógica da visão pelo arrendatário e não pela localização, que, do que vimos, ainda é um bocadinho o sentimento dos fundos portugueses. Se compararmos com os franceses, é uma visão que não existe em Portugal, mas em França existe muito. Para dar a nota, a Corum desde 2013 tem tido sempre, ou o Fundo Origem ou XL, as melhores rentabilidades, numa pool de cerca de 200 concorrentes. É muito importante dizer isso. Mas em França há um bocadinho também a moda, tal como nos fundos de ações, há um bocadinho a moda dos setores. Portanto, há fundos de imobiliário que são só de centros comerciais, por exemplo, que é uma coisa que nós felizmente não temos, exatamente porque fazemos a gestão dos arrendatários in-house, seria impossível fazê-lo para um centro comercial. Portanto, há muitos fundos franceses que é muito focado em saúde, só em lojas, só em centros comerciais, só em escritórios na zona de Paris, por exemplo. Portanto, esse foco, esse setorial que, do ponto de vista comercial, pode ser interessante, no fim do dia restringe muito a capacidade de investimento, e se aquele mercado der 2%, depois temos que comprar a 2% e assim se faz. Portanto, eu diria que esta a grande diversificação, ou a grande diferença, desculpa, da Corum é a grande diversificação setorial e a grande diversificação geográfica, baseando sempre os investimentos no arrendatário. Muito obrigado, José. Como é que funciona a valorização ou desvalorização da ação?
Portanto, no caso do Fundo Origine, nós temos um avaliador que avalia todos os ativos anualmente com vários métodos de avaliação e que funciona na prática como um auditor externo e que é validado pelo regulador. No caso do Origine, é o BNP Paribas Real Estate. No caso do XL, é a CBRE e são obrigados a fazer uma avaliação no momento da compra, no momento que compramos o ativo, e no fim do ano, outra vez. E, portanto, a valorização da unidade de participação reflete a valorização do BNP Paribas ou da CBRE, se for no caso do XL, mais o cash que existe no fundo, que, por norma, é muito reduzido. Portanto, a valorização ou desvalorização vai depender da avaliação dos vários ativos destes auditores externos, ou avaliadores. Daí o verdadeiro risco imobiliário, certo? Desculpa? Daí o verdadeiro risco do mercado imobiliário. Só temos cash de imóveis, não há produtos derivados, não há outros ativos, nem sequer podemos comprar uma empresa que tenha um imóvel, portanto, nós só podemos comprar os imóveis propriamente ditos. Portanto, estamos a falar de imobiliário indireto, porque é através de um fundo, mas é apenas e só imobiliário. Muito bem, obrigado, José. Outra questão é como posso subscrever os vossos fundos? Portanto, a subscrição pode ser feita através do nosso site ou através dos nossos assessores financeiros. Nós agora, no fim, passamos os contactos, é a melhor forma de o fazer e podemos, por e-mail, através do nosso site, trocar a melhor forma de agilizar as subscrições ou chegar até à Avenida Liberdade, número 240, ao nosso escritório, onde podemos receber com grande vontade e alegria quem quiser subscrever. Muito bem, obrigado, José. Outra questão é, uma vez que a gestão dos arrendatários é feita por vós, não surgem algumas oportunidades de negócio? Não sei se estou a perceber exatamente a pergunta, mas daí posso já tirar um exemplo próprio. Temos um exemplo, por exemplo, do Novo Hotel. O Novo Hotel, no nosso contacto direto com o arrendatário, propuseram-nos comprar outro imóvel para eles poderem arrendar, o que na prática esse é um caso de um novo negócio que apareceu e com rentabilidade muito interessante para o fundo, porque poupámos aqui um broker. Portanto, sim, esse contacto direto tem essa possibilidade. Aconteceu o caso que contei há pouco da Tesla, que o novo negócio na prática foi ocupar um edifício que tínhamos. Posso-vos contar outro exemplo prático, que é o exemplo da Brembo, que acho que viram uma marca que nós apresentámos, que é uma marca de travões, é uma fábrica no norte de Itália, que é uma marca muito conhecida. As grandes motas e os grandes carros costumam ter sempre travões Brembo. Às vezes vê-se mesmo nas motas, outras vezes tem a marca de Porsche ou a BMW ou a Mercedes, mas são travões Brembo. E no caso da Brembo, o que aconteceu foi que nós percebemos que eles precisavam de mais parques de estacionamento, do nosso contacto diário com eles. Fomos ter com o município, aprovámos mais espaço de parques de estacionamento. Com isso, obviamente, fizemos as obras, conseguimos um contrato mais longo e uma renda mais alta. Portanto, sim, daí também vêm outros negócios. Se a pergunta era esta, vêm outros negócios sim do nosso contacto. Muito bem, obrigado. E agora uma última questão. Vão continuar a investir em Portugal? Sim, portanto, há um ponto importante. Nós temos cerca de 60 milhões de euros investidos em Portugal. Esses 60 milhões de euros são 8 ativos arrendados ao Pingo Doce, a loja da H&M de Braga e 2 edifícios arrendados ao Grupo Rumos, que é um grupo de formação profissional, um no Porto e outra em Braga. O Grupo Rumos tem uma característica muito importante, é que é financiado a 100% pela Comissão Europeia, portanto dá-nos uma estabilidade de rendas muito interessante. E por outro lado são ativos
aqui numa visão de longo prazo, que um dia podem ser tornados vendidos para quem queira transformar em habitação. Portanto, temos aí, esses ativos são muito interessantes. Em relação a Portugal, propriamente dito, e se calhar uma boa notícia para nós portugueses, os preços não têm alterado muito. Portanto, não há aqui um grande choque nos preços, não há grandes oportunidades e, como sabem, nós temos tendência para procurar as oportunidades, somos muito ágeis, muito rápidos nos investimentos e em Portugal não têm surgido muitos. Queremos investir em Portugal com certeza, temos um investment manager, portanto, procura os imóveis, que é português, que está em Lisboa, que está responsável pelo sul da Europa, portanto, Portugal, Espanha, Itália e Grécia, e olhamos com muito detalhe, pelo conhecimento e pela proximidade para o mercado português, e gostaríamos de fazer mais investimentos em Portugal, desde que consigamos garantir rentabilidades e arrendatários que se coadunem com a nossa estratégia. Ok, muito obrigado, José. Mais alguma questão que queiram colocar ao José? Alguma dúvida? Só ver se temos mais alguma questão. Portanto, não temos mais nenhuma questão de momento. Portanto, quer dizer que esclareceste muito bem todas as questões. Se quiserem, faço só um comentário e até uma opinião que saiu nossa, pelo meu nome, mas nossa, há uns dias no Eco, um bocadinho os movimentos do mercado e aqui os vários temas de teletrabalho, hotéis e etc. Portanto, como viram, nos últimos tempos, tudo o que tem a ver com logística, saúde e algo que esteja ligado com tudo o que tem a ver com vendas online e também no retalho alimentar tem valorizado. Esse é um ponto assente. Por outro lado, e do outro lado da balança, temos então os escritórios e a hotelaria. A hotelaria parece-me mais ou menos óbvio que todos estamos de acordo que numa visão de longo prazo, que é a nossa, de 5, 8, 10 anos, que vamos retomar tudo como antes. Com certeza que se queremos investir a um ano, não faz sentido investir no imobiliário e não faz, com certeza, não faz sentido investir em hotelaria, mas, portanto, aí poderão existir algumas oportunidades. E no caso concreto dos escritórios, é muito interessante porque, como se diz em direito, a doutrina divide-se. Nós temos ouvido um bocadinho de tudo. Temos ouvido que temos notícias do Jornal de Negócios e do ECO a dizer que 77% dos portugueses e das empresas querem voltar ao trabalho no escritório. Temos estatísticas da McKinsey que dizem que 70% das pessoas estão contentes por estar em casa, aí a nível global, apesar das dificuldades, conseguem organizar-se e estão contentes por estar em casa. E, portanto, há aqui um bocadinho de visões diferentes e resultados de vários estudos diferentes. O que é certo é que, obviamente, na nossa opinião, que a flexibilidade veio para ficar, a tecnologia, com certeza, provou que é possível. Agora, o que nós temos sentido é que os espaços também estão a mudar, ou seja, a flexibilidade de trabalho está a fazer com que os espaços de open space, por exemplo, sejam espaços que não estão reservados, que são mais flexíveis, que as pessoas podem usar quando querem, mas por outro lado, os espaços de reuniões, os espaços de cantinas, os espaços de, vamos dizer, de algum lazer e de reuniões informais, que é um bocadinho o que está a acontecer agora, pequenos sofás ou pequenas zonas de outdoor, são cada vez maiores. Portanto, no fim do dia, em termos de metros quadrados, a taxa de ocupação, não sabemos bem qual será, provavelmente será a mesma. E depois gostava de vos dar uma estatística engraçada, histórica. A Yahoo e a IBM tiveram, no fim dos anos 90, e como sabem, eram líderes no seu mercado, no fim dos anos 90 eram
tinham cerca de 50% da sua força de trabalho em teletrabalho. E concluíram que, para além da parte social e de motivação das pessoas, que se perdeu completamente, tiveram também uma falta de inovação e falta de novos produtos gigante, que custou na prática a liderança dos seus mercados. E, se não me engano, uma das empresas em 2015 e outra em 2017 aboliram o teletrabalho, aboliram o teletrabalho a 100%, com certeza, neste caso, e voltaram atrás nessa decisão. Portanto, a nossa visão é que estes ativos de escritórios estão desvalorizados mais do que deveriam, especialmente se olharmos numa visão de longo prazo. A flexibilidade e 3 dias no escritório, 2 dias em casa, claro que isso haverá com certeza. Já agora, só para falar da nossa carteira em relação aos escritórios. Por norma, nós temos edifícios chamados standalone, portanto, um edifício só no arrendatário, onde há um commitment muito grande para com esse imóvel, onde, por exemplo, a tal DSV que vimos ali ao bocado na Polónia, é um edifício de 7 andares, está classificado como escritórios, mas 3 deles são servidores, portanto, os servidores não podem estar em teletrabalho. Esses não só temos essa característica, nesse caso específico, como houve um investimento de cerca de 1 milhão de euros para poder estrutural, para poder ter esses ativos, esses servidores nesse ativo, e portanto isto quer dizer que há um commitment muito grande do imóvel. E isto nós também olhamos, estes detalhes, esta parte mais qualitativa desculpem, do investimento, nós também olhamos para ela para saber se vale a pena investir. E os casos da Vodafone Itália, Vodafone no Reino Unido, FedEx na Holanda, estamos sempre a falar de edifícios standalone 100% arrendados a um arrendatário e, por norma, ascentes dessas entidades. Não sei se, entretanto, da minha conversa pode ter surgido mais alguma pergunta. Marcelo, só para confirmar. Portanto, não temos mais questões, não. Portanto, foi muito esclarecedor. Então, resta-nos agradecer a vossa presença, agradecer o vosso tempo e espero que a nossa informação tenha sido interessante e dar-vos uma visão mais concreta sobre o mercado imobiliário. Podem, obviamente, seguir-nos no LinkedIn Corman Investments, tem o QR Code se quiserem. Portanto, os nossos contactos são estes que aparecem aqui. Podem ver no nosso site algo que eu não referi durante a apresentação, mas a transparência é total. Portanto, poderão ver todos os imóveis que temos no nosso site. Os imóveis, quanto custaram, quem arrenda, por quanto tempo, qual é a rentabilidade que temos nesse imóvel. Portanto, quem investir connosco vai estar confortável a saber exatamente onde é que está o seu dinheiro. E podem ver em corum.pt. O nosso e-mail de informação podem utilizá-lo para o que necessitarem. Podem também utilizar o nosso número de telefone ou visitar-nos na Avenida Liberdade, número 240, dentro das horas conhecidas de trabalho. Muito obrigado e desejo o resto de boa semana. Muito obrigado. Uma boa semana.